a dieta para a doença de Crohn é um dos passos mais importantes do tratamento, já que alguns alimentos podem piorar os sintomas, devendo por isso ser evitados. Por essa razão, também se deve, sempre que possível, preferir opções saudáveis e variadas para evitar deficiências nutricionais. Geralmente, pessoas com doença de Crohn apresentam períodos de sintomas gastrointestinais intensos, como diarreia, vômitos, náuseas, dor abdominal, alterações no paladar, prisão de ventre e perda de apetite, que podem resultar em desnutrição. Veja como identificar a síndrome de Crohn. De forma genérica, é importante que a dieta para esta doença seja pobre em alimentos ricos em açúcares e bebidas com cafeína, porque os açúcares e a cafeína irritam o intestino e podem aumentar os sintomas da doença de Crohn. O que comer na doença de Crohn? A doença de Crohn é um problema de saúde no qual existe uma inflamação constante do intestino, que, além do desconforto intestinal, também acaba afetando a absorção de nutrientes. Assim, a dieta deve ter como principais objetivos reduzir a inflamação e melhorar a absorção, aliviando os sintomas e evitando o surgimento de novas crises. 1. Alimentos permitidos. Alguns alimentos permitidos na dieta são arroz, purês, macarrão e batata. Carnes magras, como carne de frango, ovo cozido. Peixes como sardinha, atum ou salmão. Legumes cozidos, como cenoura, aspargo e abóbora. Frutas cozidas e sem casca, como banana e maçã. Produtos lácteos, desde que a pessoa não seja intolerante à lactose. Abacate e azeite. Além de comer esses alimentos, deve-se também fazer suplementação de ômega 3, para ajudar a diminuir a inflamação do intestino. Dependendo de risco de desnutrição, pode ainda ser aconselhável consultar um nutricionista para fazer suplementação de vitaminas e minerais, como cálcio, ácido fólico, vitamina B12, ferro e vitaminas A, D e K. Da mesma forma, o uso de probióticos e glutamina pode ajudar a melhorar o funcionamento intestinal. Alimentos permitidos para a doença de Crohn. Alimentos a evitar para a doença de Crohn. 2. Alimentos que devem ser evitados. Alimentos que devem ser evitados, por terem elevado risco de causar inflamação do intestino, são café, chá preto, refrigerantes com cafeína, sementes, verduras cruas e frutas com casca, mamão, laranja e ameixa, mel, açúcar, sorbitol ou manitol. Frutos secos, como amendoim, nozes e amêndoas, aveia, chocolate, bebidas alcoólicas, carne de porco e outras carnes gordurosas. Biscoitos amanteigados, doces com massa folhada, chocolate, frituras, gratinados, maionese, refeições congeladas e industrializadas, manteigas e creme de leite. Os alimentos ricos em fibras, como as verduras cruas, frutas com casca ou aveia, devem ser evitados principalmente quando ocorre a obstrução parcial do intestino e nos momentos de crise, porque podem piorar os sintomas. Estes alimentos são apenas alguns exemplos que geralmente devem ser evitados. No entanto, o ideal é consultar um nutricionista para adaptar a alimentação ao organismo de cada pessoa, já que podem existir outros alimentos que piorem os sintomas. Assista a outras dicas de alimentação para controlar os sintomas no vídeo a seguir. Dieta para doença de Crohn. 104.000 visualizações. 4.8 mil. Inscreva-se. Cardápio para doença de Crohn. Um exemplo de cardápio para quem tem doença de Crohn pode ser: refeições dia 1, dia 2, dia 3. Café da manhã: ovo mexido com tosta mais suco de fruta coado e diluído em água. Bebida de arroz com tostas mais suco de fruta coado e diluído em água. Fatia de pão com ovo cozido mais suco de fruta coado e diluído em água. Lanche da manhã: banana cozida com canela, maçã cozida sem casca e com canela, pera cozida sem casca e com canela. Almoço / jantar: peito de frango sem pele com purê de batata e abóbora aos cubos,
com um pouco de azeite. Salmão grelhado com arroz e salada de cenoura com um pouco de azeite. Peito de peru sem pele com purê de abóbora com salada de cenoura cozida e ervilhas, com um pouco de azeite. Lanche de ter de gelatina banana cozida com canela tosta com doce de maçã. A dieta para doença de Crohn varia de pessoa para pessoa porque a sensibilidade pode aumentar a qualquer momento e mesmo os alimentos que eram consumidos habitualmente podem ter que ser eliminados da alimentação por um período. Por isso, é necessário adequar a dieta de acordo com cada paciente e o aconselhamento com um nutricionista ou nutrólogo é fundamental. Outras recomendações importantes: pessoas com doença de Crohn devem fazer várias pequenas refeições durante o dia, evitando ficar muito tempo sem comer para que o intestino mantenha uma atividade regular. Além disso, é muito importante mastigar bem os alimentos para ajudar no processo digestivo, diminuindo as chances de irritação intestinal. Outra recomendação importante é evitar o consumo excessivo de alimentos com fibra. Para isso, deve-se descascar as frutas e vegetais, assim como cozinhá-los e prepará-los sob a forma de purês. Como esta doença pode causar crises de diarreia, é aconselhável manter uma hidratação adequada do organismo através do consumo de água, água de coco e sucos de fruta diluídos em água e coados.